Bem, gente, boa tarde. Conforme prometido, eu tô aqui resolvendo a lista de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui que é o gabarito da revisão da prova, certo? E vamos lá. Primeiro conteúdo base é razão e segmentos proporcionais, né? Então, razão é quando eu tenho basicamente uma fração, ok? E ele diz aqui na questão que a razão entre a largura, ou seja, o lado y, né, desse retângulo, ele tem uma razão conforme o comprimento do terreno, né? Então, eu tenho uma razão de y, que é a largura, para x, que é o comprimento, né? E essa razão, ela é dada por 1/2, certo? Primeira informação que nós temos. Sabemos também que o perímetro desse terreno aqui, ele mede 12 metros. Mas quem seria esse perímetro? Y mais x mais x mais y, né? Ou seja, y mais y, 2y, mais x, 2x, igual ao perímetro. O perímetro ele deu, que foi 12 metros, né? Então aqui, nessa primeira razão que a gente fez essa igualdade, essa proporção, a gente consegue identificar o valor de x, né? Isolando o x, a gente consegue identificá-lo e colocar na equação que a gente formou do perímetro, né? Então, multiplicando aqui meios pelos extremos, 2 vezes y, 2y, e x vezes 1, x. Ou seja, x é igual a 2y. Essa informação é importante porque aqui a gente vai substituir o valor de x. Então, 2y mais 2 vezes, quem é x? 2y é igual a 12, certo? Então, 2y mais 2 vezes 2, 4y, é igual a 12, né? 2y mais 4y é igual a 6y. Então, 6y é igual a 12. Está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 12 dividido por 6, que vai dar 2, né? Então, aqui a gente identifica o valor de y. E quem seria o valor de x? A gente só substitui aqui, né? Se y é 2, então 2 vezes o valor de y, que é 2 vezes 2, vai ser o valor de x. Então, x é igual a 4, ok? Só que a questão, ela pede a área dessa figura. Como é um retângulo, é base vezes altura, ou seja, o comprimento vezes a altura. Se o comprimento é 4 e a altura é 2, então 4 vezes 2 seria a área, né? Então, 4 vezes 2, a área é igual a 8, como o comprimento é em metros, metros quadrados, ok? Então, essa é a resposta da questão 1. Pronto, pessoal. Essa segunda questão, as letras A e B, ela trata do Teorema de Tales, né? O que é que nos diz o Teorema de Tales? O Teorema de Tales é um fecho de retas, né? Onde eu tenho 3 retas na paralela, né? Essas 3 retas são paralelas e eu tenho 2 retas que elas estão cruzando essas 3 retas paralelas. E isso gera segmentos proporcionais. Então, eu tenho aqui um segmento proporcional a esse outro segmento. O que é que diz o Teorema de Tales? Esse segmento, né, 16, sobre esse segmento que é x, ele vai ser igual, agora a gente vai olhar o outro lado, a 20 sobre 4, né? 20 dividido por 4, eu já posso fazer a divisão, né? 16 sobre 4 é igual a 20 dividido por 4 é 5, né? 5 vezes 4, 20. Desculpa, aqui é x, né? Então, 20 dividido por 4 é 5, né? Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Então, 16 é igual a 5x, né? Está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 16 dividido por 5. Então, 16 quintos é o valor de x da letra A, ok? Vamos agora para a letra B. Na letra B, a gente também vai aplicar o Teorema de Tales, né? Eu tenho que 3 quintos, que é correspondente a esses dois segmentos, é proporcional a 4x menos 2 sobre 3x mais 1, né? Então, está dividindo, passa multiplicando, e esse valor aqui, né, 3x mais 1, essa expressão algébrica, ela vai passar multiplicando por 3. Então, 3 vezes 3x vai ficar 9x. 3 vezes 1 mais 3, igual a 5 vezes 4, 20x, né? Lembrando que aqui é 4x.
E 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, né? E agora a gente resolve essa equação do primeiro grau. Esse 20x, ele passa para o primeiro membro com sinal trocado, então eu vou ter 9x menos 20x igual a, o 3 passa para o segundo membro, né? Menos 10 menos 3. 9x menos 20x vai ficar menos 11x, igual a menos 13, né? Porque menos 10 com menos 3 dá menos 13, já que os dois têm sinais negativos. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a menos 13 dividido por menos 11. Menos com menos, sinais iguais, jogo de sinais. Na divisão, a gente também faz jogo de sinais. 13 sobre 11. É a resposta da letra B. Vamos lá. Agora a gente vai para a questão 3, que trata do teorema da bissetriz interna, né? O que é uma bissetriz? É quando eu tenho uma reta, né, que corta um ângulo ao meio. Então, o ângulo seria o ângulo B, né? Esse ângulo B ele está sendo cortado ao meio pela bissetriz. E essa bissetriz gera dois triângulos, né? Esse primeiro triângulo e esse segundo triângulo. E daqui eu tenho segmentos proporcionais. Ou seja, x mais 5, né? X mais 5 sobre 10 é proporcional a 3x sobre 14, né? E agora, está dividindo, passa multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou multiplicar o 14 por x e por 5 e o 10 por 3x, né? 14 vezes x, 14x. 14 vezes 5 vai dar 70, né? 5 vezes 10, 50. 4 vezes 5, 20. Então, 70. Igual a 10 vezes 3x, 30x, né? E aqui eu vou passar o 30x para o primeiro membro e o 70 para o segundo membro, já que 30x é incógnito e 70 é número. 14x menos 30x tem que ser igual a menos 70, né? 14x menos 30x vai dar menos 16x, igual a menos 70, né? Vou puxar aqui para cima para a gente finalizar o cálculo. Está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a menos 70 dividido por menos 16, né? Menos com menos vai dar mais. Então, x é igual a 70 dividido por 16. Como essas duas medidas uma fração, gera uma fração redutível, né? Eu posso reduzir ela dividindo por 2 e por 2. 70 por 2 vai dar 35 e 16 por 2 vai dar 8. Então, a gente encontra aqui o valor de x, né? E agora, a gente vai identificar os valores, né, de A, AB e BC. Então, quem é AB? AB é x mais 5, né? Então, AB, deixa eu botar aqui em cima, AB é igual a x mais 5. X é 35 sobre 8, mais 5, né? Da fórmula ali que foi gerada pela expressão algébrica. Ok? Então, aqui eu faço uma operação básica de fração. Então, AB vai ser igual a 8, né? O denominador. 8 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 35, 35. E aqui a mesma coisa ter 1, né? Denominador. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 5, 40, né? 35 mais 40. Deixa eu botar aqui embaixo. AB vai ser igual a 35 mais 40, 75 sobre 8, ok? Então, o valor de AB é 75 sobre 8, ok? E falta o lado BC. Agora percebam, BC vai do ponto B, né, até o ponto C e vale 3x, né? Então, eu vou colocar aqui, BC é 3x, ou seja, 3 vezes o valor de x que a gente achou, que é 35 sobre 8, ok? Então, BC vai ser igual a 3 vezes 35, vai dar 3 vezes 6, 9, com mais 15, 105, né? 105 sobre 8. É o valor de BC, ok?
Então, aqui a gente identificou os valores de BC e os valores de AB, como foi solicitado, né? Tendo como base o valor de X, ok? Eu já adianto a vocês que na prova eu não vou colocar de forma fracionada, né? Vai vir em números inteiros. Então, para facilitar já o cálculo por parte de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos aqui para a questão 4, onde a gente tem o Teorema de Tales aplicado a triângulos, né? Então, é só lembrar do Teorema de Tales que a gente viu anteriormente. Eu tenho que x sobre x mais 6, né? Então, x sobre x mais 6 é igual a 3 sobre 6, né? Ok. Só que esse 3 sobre 6 eu posso simplificar, dividindo por 3 e por 3, né? Então, x sobre x mais 6 é igual a 1 sobre 2, né? 3 por 3, 1, 6 por 3, 2. E aqui eu posso fazer o meios pelos extremos. 2 vezes x, 2x, né? E x mais 6 vezes 1 é x mais 6, né? Esse x passa por primeiro membro com sinal trocado, então 2x menos x é igual a 6, né? Vou puxar esse cálculo aqui para cima para a gente só finalizar. Então, 2x menos x, x. X é igual a 6, né? Só que aqui ele pede também os segmentos, ok? Então, quem é o segmento MA? MA é x. Então, MA é x e x vale 6, né? E quem é BM? BM é de B até M. É x mais 6, ou seja, 6 mais 6, né? 6 é o valor de x, mais 6 da expressão algébrica vai dar 12, né? Então, aqui eu tenho o valor de MA e o valor de BM, ok? Pronto, pessoal. Aqui a gente vai fazer a questão 5, né? Que trata da congruência de triângulos, né? Dois triângulos, eles são congruentes, seguindo as relações lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado e lado, ângulo, ângulo oposto, né? Então, aqui a gente tem dois triângulos, né? E já foi identificado que eles são congruentes, né? Que esses três tracinhos, onde eu tenho os outros três tracinhos, é porque os segmentos são proporcionais, já que os triângulos são congruentes, são iguais, né? Então, o que é que a gente tira daqui? Que 3x menos 1, que é esse segmento de A até E, ele é congruente, ou seja, igual a esse outro segmento aqui, de E até D, que vale 20, né? Então, aqui o 1 passa por segundo membro, então eu tenho que 3x é igual a 2 mais 1, desculpa, 20 mais 1, né? Então, 3x é igual a 21. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, x é 21 dividido por 3. Então, x é igual a 7, né? 3 vezes 7, 21. E agora a gente vai achar o valor de y. Perceba que eu tenho dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui. Então, indica que esse lado, CD ou DC, tanto faz, é congruente a BA, né? Então, 2y mais 8, né? Ele é igual a esse segmento aqui, que mede 30. Mais uma vez, passa por segundo membro, então eu tenho que 2y é igual a 30 menos 8, né? 30 menos 8 vai dar 22, então 2y é igual a 22, né? Tá multiplicando, passa dividindo, então y é igual a 22 dividido por 2. 22 dividido por 2 vai dar 11, y é igual a 11, ok? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre os elementos do triângulo retângulo, certo? Então, eu só vou rapidamente desenhar aqui para vocês um triângulo retângulo, né? Onde eu tenho a altura referente à hipotenusa, certo? Que está aqui. Então, eu sei que esse trecho daqui para cá, eu vou chamar ele de M, certo? Então, daqui para cá é M. Esse trecho daqui até aqui, né, esse segmento eu vou chamar de N, aqui eu vou chamar de C, aqui eu chamo de B, aqui de H, e toda essa extensão aqui da base eu vou chamar ela de A, ok? Por que eu fiz isso? Porque através disso a gente vai ter as relações métricas do triângulo retângulo, certo? Então eu sei que esse C aqui, para me determinar ele,
eu consigo utilizar as relações de m e a. Então, c ao quadrado é m vezes o valor todinho de a, que é toda essa extensão. Então, aqui é justamente o valor de x que a gente quer encontrar, que seria o valor de c, né? Do triângulo primário. Então, eu sei que c ao quadrado é igual a, que é 25, vezes o valor de m, que é 9, né? Ok? 25 vezes 9 vai dar quanto? 225, né? Então, c ao quadrado é igual a 225, ok? Tá ao quadrado passa como raiz, só substituir aqui que eu botei c, na verdade é x, né? X, que é o que ele quer encontrar, esse valor aqui. X ao quadrado, e x é igual a raiz de 225, ok? Qual é a raiz de 225? X é igual a raiz de 225 é 15, né? 15 vezes 15, 225, ok? Vamos aqui para esse outro triângulo. Aqui eu quero saber o valor de H, ok? O que é que diz as relações métricas do triângulo retângulo? Esse valor de H, eu consigo obter ele fazendo uma assimilação com os lados aqui. Mede 3 centímetros, né? Na verdade é admissional, né? Mede 3, aqui mede 4. E esse valor que seria de A mede 5, ok? Então, como é que eu posso aplicar ele? Eu sei que A vezes H é igual a B vezes C, ok? Então, voltando aqui para o nosso triângulo primário, quem seria o valor de A? Seria toda a extensão, que aqui foi dado que é 5, né? Vezes H, que é o que eu quero encontrar, é igual a B vezes C, né? Ou seja, o valor de B é esse aqui, que é 4, né? Segundo o triângulo primário. E o valor de C, esse aqui, que seria 3, né? Que é 4 vezes 3. Então, H é igual a 3 vezes 4, 12. E está multiplicando, passa dividindo, aqui é 5, né? Então, H é 12 quintos, ok? Esse é o valor de H, certo? Vamos agora para a letra C. Na letra C, eu quero encontrar esse valor de x aqui, que aqui se assemelha no triângulo primário a B, né? Eu sei que B ao quadrado é a mesma coisa de A vezes N, né? E aqui eu tenho o valor de A, que seria o comprimento, e o valor de N, que é esse primeiro trecho. Ou seja, x ao quadrado é igual a 9 vezes 5, né? X ao quadrado é igual a 45, ok? Tá ao quadrado, passa a raiz, então x é raiz de 45. Essa raiz de 45 aqui eu posso fatorar ela para simplificar a raiz. 45 dá para dividir por 5, que vai dar 9. 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1, né? O que é que isso quer dizer? Que 5 vezes 3 vezes 3 gera 45. Ou seja, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 5, gera o número 45, né? Então, isso aqui é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Por que eu deixei o 3 ao quadrado? Porque quem está ao quadrado, ele pode sair da raiz. Só você tira o quadrado e tira o número da raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? O valor de x é a mesma coisa de 3 raiz de 5, ok? É o valor de x. Certo? Vamos para cá. Nessa letra D, a gente tem o quê? Tem o valor de H, né? Que é 12. Tem o valor que seria de M, que é H. E tem o valor de N, que é 16, né? Ou seja, 12 ao quadrado, ele é igual a H vezes 16, certo? Só que 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. É igual a H vezes 16. Está multiplicando, passa dividindo, né? Então, H é igual a 144 dividido por 16. Aqui a gente pode simplificar, né? Dividindo por 2, que vai dar 72 sobre 8. Dá para dividir ainda por 2 e por 2, que vai dar 36 sobre 4, né? 36 dividido por 4 vai dar 9, né? Então, H é igual a 9, ok? Utilizando as relações métricas do nosso triângulo retângulo, certo?
Pronto, pessoal. Agora a gente vai falar sobre trigonometria, né? Utilizando seno, cosseno e os ângulos notáveis. Lembrem-se que eu não vou cobrar tangente nessa avaliação, ok? Já para facilitar um pouco mais a vida de vocês. A gente sabe que o seno de um ângulo, eu vou chamar o ângulo de alfa, ele é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, né? E eu sei que o cosseno de um ângulo alfa, em vez de ser o cateto oposto, é o cateto adjacente sobre hipotenusa, ok? Então, eu sei dessas duas fórmulas e eu tenho esse triângulo aqui, retângulo, né? Observem, eu tenho um ângulo 30, né? 30 graus, e ele adjace ao cateto que está formando o ângulo de 90 graus, ou seja, o cateto adjacente. Então, observe, eu tenho aqui um cateto adjacente, né? Tenho o ângulo sendo formado e minha incógnita é a hipotenusa. Ou seja, eu vou utilizar a fórmula do cosseno, já que eu tenho a informação do cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo, quem é o ângulo? 30 graus, é igual a cateto adjacente, né? Não vou colocar aqui cateto adjacente, porque a gente já sabe que o cateto adjacente é 16, né? Sobre hipotenusa, que é x, ok? Só que eu sei quem é o cosseno de 30, né? Lembram lá dos ângulos notáveis, aquela tabelazinha? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, por meio daquela tabela que gera os triângulos notáveis, né? Então, eu vou substituir aqui. Eu sei que raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 sobre h, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Tá multiplicando, passa dividindo. Nesse caso aqui, os dois estão dividindo, né? Então, passa multiplicando. H vezes 3, raiz de 3 e 2 vezes 16. Então, eu sei que raiz de 3h é igual a 2 vezes 16, 32, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, H, né? Que seria a minha hipotenusa. Deixa eu só substituir aqui rapidamente, né? A hipotenusa não é H, é X. Então, vou substituir pelo que está no triângulo, ok? Aqui é X, aqui é X, conforme o triângulo, né? Eu botei H porque era a hipotenusa, mas o valor que a gente quer encontrar é X, não é H, certo? Então, eu só vou substituir aqui. Então, tá multiplicando, passa dividindo. Então, X é igual a 32 sobre raiz de 3, ok? O que é que a matemática nos diz sobre essa expressão aqui? A gente sempre coloca a raiz no numerador e não no denominador, né? Então, para assumir com essa raiz, eu multiplico raiz de 3 em cima por raiz de 3 embaixo. Por quê? Quando eu multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, o 3 ele entra multiplicando 3, né? E raiz de 9 é 3, ok? Então, eu sei que x é igual a 32, deixa eu colocar aqui embaixo, que não vai caber. X é igual a 32 raiz de 3 dividido por 3, né? Ok? Então, essa é a expressão simplificada, ok? Multiplico raiz por raiz, né? E o raiz de 3 ela sobe. Então, 32 não divide 3, então esse é o valor de x, ok? Vamos agora para a questão 8. Na questão 8, eu tenho aqui como incógnita o cateto oposto, né? O cateto oposto é nossa incógnita. Então, eu vou utilizar a fórmula de seno, né? O seno do ângulo, que é 60, é igual a cateto oposto, que é W, sobre hipotenusa, que é 18, né? Só que o seno de 16 é raiz de 3, desculpa, o seno de 60 graus, né? É raiz de 3 sobre 2, né? Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 2 é igual a W sobre 18, né? Então, tá multiplicando, passa dividindo. Nesse caso, os dois estão dividindo, passa multiplicando. Então, 18 vezes raiz de 3 igual a 2 vezes W, 2W, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, W é igual a 18 dividido por 2 vai dar 9 raiz de 3. É o valor de W. Pronto, pessoal. Aqui a gente vai concluir a nossa revisão falando da lei dos senos e cossenos, né? Percebam aqui na questão 9 que eu tenho um ângulo de 45 graus, um ângulo de 60 graus e um lado que mede 10 centímetros, né? Então, aqui
a gente vai ter que utilizar a lei dos senos, por quê? Lembram lá que eu falei que eu tenho que ter pelo menos a informação de dois ângulos, né? Para encontrar um lado. Então, lei dos senos, ok? O que é que a lei dos senos me diz? O lado oposto ao ângulo, então 10 centímetros, 10. Deixa eu colocar mais para cá, para ter espaço para fazer tudo. Então, 10 sobre o seno do ângulo oposto, né? Então, seno de 60 graus tem que ser igual a x sobre o seno do ângulo oposto, né? Que é 45. Ok? Utilizando a tabelinha de ângulos notáveis, eu sei que 10, né? Já vou deixar aqui na forma de fração, 10 sobre 1 sobre... O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Vou dar aqui, raiz de 3 sobre 2. Igual a x, eu também já vou deixar na forma de fração, sobre... Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, raiz de 2 sobre 2. O que é que a gente está aprendendo aqui? Repete a fração do numerador, então 10 sobre 1, e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Então, invertendo aqui, eu tenho que ter 2 raiz de 3, igual a... Repita a fração do numerador e multiplico pelo inverso do denominador, né? Vamos continuar aqui embaixo. 10 vezes 2, 20, né? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Igual a 2 vezes x, 2x. E 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, né? Então, aqui está dividindo, passa multiplicando, né? E esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, raiz de 2 vezes 20 vai ficar 20 raiz de 2, né? Eu já vou botar o 2x para cá. 2x é igual a... raiz de 2 vezes 20 vai ficar 20 raiz de 2, né? E esse raiz de 3, ele multiplica por 2, né? Então, vai ficar 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, x é igual a 20 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 3. 20 dividido por 2, 10, né? Raiz de 2 sobre raiz de 3. Para mim eliminar esse raiz de 3 no denominador, multiplico raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Lembrando, raiz de 3 por raiz de 3 é 1, então eu não altero o resultado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? E duas vezes, raiz de 2 vezes raiz de 3, o 2 multiplica o 3. Então, vai ficar 10 raiz de 6 sobre 3, né? Esse é o valor de x, né? Da questão 9, ok? Na questão 10, a gente vai falar sobre a lei dos cossenos. Só tem um erro aqui, que esse ângulo de 60 é para vir para cá, ok? Então, esse ângulo de 60 não é aqui. Corrijam aí na revisão de vocês. Foi um erro de digitação. Então, vamos lá. O que é que diz a lei dos cossenos? A minha incógnita, né, que é x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos duas vezes, agora, multiplicar os dois lados, 5 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo oposto à minha incógnita, que é x, né? Então, cosseno de 60, ok? Então, x ao quadrado é igual a 5 vezes 5, 25, 7 vezes 7, 49, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70, menos 70 vezes o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2. 70 vezes 1, 70. Dividido por 2, 35, né? Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 49, 74 menos 35. Né? 74 menos 39, quanto é que vai dar aqui? 24, 11, vai ficar 39, né? Esse quadrado passa como raiz, então x é raiz de 39, ok? E aqui a gente encontra o valor de x, né? A medida x é raiz de 39. 39, né? Só para a gente ver aqui, se a gente for fatorar, a gente não vai obter quadrados com eles, né? Para simplificar a radiciação, por exemplo. 39 dá para dividir por 3, né? Que vai dar 13.
E 13 é primo, só divide por 13, né? Que vai dar 1. Então, não gera quadrado, né? Então, eu posso já deixar na fórmula de radiciação desse formato. Raiz 39, ok?